Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que alegria poder retornar mais uma vez ao querido estado do Rio de Janeiro, que é uma terra onde há crentes que oram, que louvam, que adoram verdadeiramente. E de longe ou de perto, saibam que tem um paulista orando por vocês, acreditando no milagre diário, semanal, mensal, anual. Eu tenho uma convicção de que essa igreja há de alcançar lugares inimagináveis por alguns aqui. Essa igreja não depende de ambiente para crescer. É vocês que fazem o ambiente. É vocês quem fazem a diferença através da fidelidade. Então que vocês continuem sendo cheios da presença do Espírito de Deus, que por sinal é o tema central aqui das terças, o Espírito Santo. E é sobre ele que eu quero falar nesta noite. Mas antes eu quero exteriorizar o meu sentimento de gratidão à pessoa do querido pastor Fábio Gomes. Obrigado pelo convite, homem de Deus. Ao senhor, a pastora Patrícia, esse casal que transborda a unção de Deus. Tem fogo até na sobrancelha, não é, meu pastor? E tem uma coisa incomum acontecendo aqui no Rio de Janeiro hoje, na verdade duas. A primeira, eu vim sem barba, a primeira vez ao Rio. A segunda, o pastor Fábio com cabelo, nunca tinha visto. Então, é um encontro aqui é? Que bênção, pastor. Eu não sabia que tinha, não. É, pastora? Estava escondendo o tesouro aí aonde, rapaz? É, né? Tanta gente querendo, meu irmão. Oh. Prazer, viu? Eu brinco com ele porque é meu amigo. Falam que ele é chato aí, viu, irmão? É um homem de honra. Aprendi essa palavra com ele, homem de honra. Prazer rever os obreiros aqui. Pastor Wanderson, gente boa. Os obreiros aqui a todos. Pastor, nós estávamos à tarde aí tendo um tempo de mesa. Todos os obreiros dessa casa. Missionária Estela, obrigado mais uma vez. Já fui tomar um café com ela, é de lei, né? Vim ao Rio, já tem que passar lá. E é uma bênção a todos aqui. Todos. Tem pessoas dessa casa que às vezes me mandam mensagem no Instagram, que me acompanham. E eu sou assim, feliz e privilegiado por ter vocês orando pela minha casa. Continuem. Eu falei na mesa, antes desse culto aqui, eu falei para os pastores que de madrugada minha filha acordou cheia de bolinhas no corpo inteiro. Eu nunca tinha visto desse jeito. Ela tem uma fragilidade. Qualquer mosquitinho que pica ela vira um negócio assim terrível. E ela acordou com os olhos inchados, a pele toda cheia de bolinhas. E minha esposa pensando em levar ao médico. E levou hoje pela manhã. E eu vim com o coração na mão. E isso acontece muitas vezes. A missionária Estela até me lembrou que de uma outra vez que eu vim aqui também era a minha filha do meio que estava indo ao hospital. Então, missão é isso. O campo da itinerância é isso. Parece ser moleza, mas o Senhor nos prova até nesses momentos. Mas glórias a Deus por tudo. Minha família está me acompanhando aí pelo YouTube. Minha esposa já mandou mensagem. Tem amigos de Guarulhos que mandou mensagem. Irmão Jonathan, um abraço para você aí, que está acompanhando a galera. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra de Deus? É a terça da imersão. E eu tenho uma palavra para vocês aqui, para nós funcionarmos aqui, para nós pensarmos. Atos dos Apóstolos. Não é capítulo 2. Eu sei que você ia para o capítulo 2. Não é. É o capítulo 19. Qual é o nome do tecladista? Lucas, deixa Deus te usar aí. Pode ser espontâneo. Quando eu subir, você pode subir. Dá para pôr um microfone aí para você, que eu vi que você canta? Que eu vou combinar alguma coisa com você aí no meio da mensagem, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Eu gostaria de ler todo o capítulo, mas vai ficar uma leitura muito extensa. Então nós vamos ler a partir do versículo 13. Os que encontraram, diga amém. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes
tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Repitam comigo assim, ó. Ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Isso. Sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Exaltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Agora você pode tomar o seu assento. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, o pastor Fábio Gomes me perguntou se eu já sabia o que eu iria pregar para colocar no telão. E eu falei: eu não sei ainda o que eu vou pregar essa noite. E Deus me deu essa mensagem há 1 hora atrás. Eu prego desde os meus 14 anos de idade. E eu não sei fazer mensagem via YouTube, copiando mensagem de outros, nem via chat GPT, que é o que está na moda agora. Então tudo que você vai ouvir aqui vem dos céus. A única coisa que eu preciso, eu não tenho trabalho nenhum quando eu venho pregar nessa igreja aqui no Rio de Janeiro. Eu já vi em outras aqui no Rio que é um problemão, que os irmãos não querem ouvir a palavra. Mas aqui, essa igreja ama a palavra, mas vale a pena reforçar. Eu preciso da sua atenção, então evite conversar, por gentileza. Escute-me. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Narra um dos momentos mais extraordinários que o apóstolo Paulo estava vivendo em seu ministério. O apóstolo Paulo estava em sua 3ª viagem missionária, passando por várias cidades. Em uma das cidades que ele vai parar para exercer o ministério, era na cidade de Éfeso. Deus usou o apóstolo Paulo em todas as cidades que ele passou. Mas na cidade de Éfeso aconteceram coisas sobrenaturais. Os céus pareciam que estavam mais baixos quando o apóstolo Paulo pisou em Éfeso. Semelhante a dias ou a noites que nós entramos para adorar a Deus, e tem dias que parece que o céu está fechado, você ora, parece que Deus não ouve. Mas tem noites que, sem você forçar, você sente a presença de Deus de uma forma especial, não é verdade? Porque os céus estão um pouco mais baixos. E assim aconteceu na vida do apóstolo Paulo quando ele pisou na cidade de Éfeso. Para vocês terem uma pequena noção, missionária Estela, do quanto que Deus usou o apóstolo Paulo em Éfeso. Pastor Wanderson, em Éfeso, pegaram lenços e aventais do apóstolo Paulo, levavam aos enfermos e eles eram curados. Algo inédito. Isso não acontece. Hoje em dia é uma coisa rara de acontecer. Na época era uma coisa inédita para os efésios. Mas as pessoas notavam
o brilho da glória de Deus resplandecendo sobre o apóstolo. E com tanta convicções eles acreditavam que se ele transpirava e transbordava a glória de Deus, até as vestes dele poderia marcar ambientes, casas e famílias. E é por isso que pegavam seus lenços e aventais que ele usava para secar o rosto, para levar aos enfermos, e os enfermos eram curados. Levavam aos demônios, e os demônios saíam dos corpos, deixando familiares libertos de uma possessão demoníaca. Só que no ambiente mais hostil, no ambiente que Deus mais usara o apóstolo Paulo, no ambiente que os céus mais estavam abaixo, era o ambiente mais agressivo no mundo espiritual. Para os que gostam de estudar sobre a história, não vão ter dificuldade em entender o que eu vou falar aqui. Éfeso era uma das cidades mais terríveis do antigo mundo. Quando se fala de imposição, quando se fala de imponência, quando se fala de números, Éfeso se destacava facilmente, porque ela era uma das 4 cidades antigas mais poderosas, ao lado de Alexandria, de Roma e de Atenas. Éfeso era imponente, era respeitada por alguns aspectos, por algumas coisas. Primeiro, pela sua posição geográfica. Ela era uma cidade portuária, o que facilitava a chegada de mercadorias, viajantes. Era a porta de entrada da Ásia Menor. Para acessar qualquer cidade da Ásia Menor, primeiro passava-se pela cidade de Éfeso. Quando você lê as 7 cartas do Apocalipse, a primeira carta não foi a Tiatira, a Pérgamo, a Laodiceia ou a Filadélfia. Foi a Éfeso, porque ela era a porta de entrada da Ásia Menor. Ela era tão imponente que havia em torno de 250 mil a 300 mil habitantes naquela cidade. Eu sei que comparando com as grandes cidades de hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, parece ser pouco. 250 mil é cidades de interior de São Paulo. Mas para a época era de uma magnitude extraordinária. Era uma cidade poderosa em números. Os maiores empresários escolhiam Éfeso para morar. Os homens mais ricos da época escolhiam Éfeso por causa da facilidade de se locomover de um lado para o outro, de se mover. Então a cidade era poderosa em números. Mas um outro aspecto que tornava Éfeso poderosa, entre aspas, respeitada, entre aspas, era a grande idolatria que existia lá. Não existia nenhuma outra cidade tão idólatra quanto a cidade de Éfeso. Lá eles adoravam vários tipos de coisas. Lá eles veneravam a vários deuses. Só que o maior deus ou deusa da cidade de Éfeso era uma deusa chamada de Artemis ou Diana dos Efésios, como vocês conhecem. Diana dos Efésios era a maior deusa daquela cidade. Eles acreditavam que ela tinha caído de Júpiter, dos céus. Pegaram a imagem de Diana, que para eles tinha caído de algum planeta, de algum lugar, e construíram um templo só para ela. Um templo imponente. Para vocês terem uma noção de quão imponente era o templo de Diana, ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje vocês têm aqui no Rio de Janeiro uma das 7 maravilhas do mundo atual. Rio de Janeiro, Coliseu de Roma, e entre muitos outros, Muralha da China. Na época, o templo que levantaram para essa estátua de Diana foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O seu comprimento era cerca de 115 metros. Olha esses números. Sua largura era de 55 metros aproximadamente. A altura das 128 colunas eram de 18 metros. Um templo feito todo de mármore. Um templo feito todo de mármore. A peça mais cara da época. Então eles entravam no templo,
e adoravam aquela imagem, veneravam e diziam: esta é a Diana dos Efésios, a maior deusa que existe. O problema não estava do lado de dentro do templo, o problema estava do lado de fora do templo. Porque do lado de fora do templo existiam comerciantes que vendiam várias coisas ligadas a Diana: amuletos, camisetas, vestimentas, calçados, várias coisas com a imagem dela costurada. Geralmente ela era representada, obviamente, na figura de uma mulher com vários seios, desde os ombros até os pés, representando fertilidade, porque ela era conhecida como a deusa do amor. Então, vários produtos eram comercializados e era o lucro da cidade de Éfeso. Só que o produto mais comercializado era um livro chamado O Livro das Mágicas. Qual que era o nome do livro? Qual era o nome do livro? Vocês vão reparar que eu não sou um pregador que fica todo o tempo assim, ó. Olhe para o irmão do lado, cutuca o irmão do lado, chuta o irmão do lado. Só que uma vez, no Rio de Janeiro vale até 3. É uma regra que eu pus para mim mesmo. Até 3 vezes vale falar alguma coisa para o irmão que está do lado, porque isso faz ele ficar mais ligado ainda na mensagem. Então, para ele não perder o raciocínio da mensagem, eu sou igual ao avião, vocês sabem, tem que estar 400 km para decolar. Para ele não dormir, fala para ele aí do lado, ó, o Livro das Mágicas era o mais vendido. Agora olhe para mim. Eu achei que você ia dar glória a Deus, não é para dar glória a Deus não. Ó, escuta, o Livro das Mágicas era um livro que ensinava os efésios a fazerem vários tipos de rituais. Por exemplo, dentro desse livro tinha ensinamentos de como fazer encantamentos, feitiços, fórmulas mágicas, invocações espirituais, práticas de adivinhação, magia curativa, magia de amor. Entenda isso como amarração. Está pensando que surgiu no Brasil obras de amarrações? Muito pelo contrário. Desde os mundos antigos, desde épocas passadas, já se praticavam como fazer obra de amarração, como fazer um relacionamento terminar. O diabo já fazia, já penetrava nessa área há muitos anos. Ensinava como fazer maldições e contra feitiços. Era uma briga de feitiços. Só que um dos itens mais lidos do Livro das Mágicas eram como cultivar a superstição. Superstição é uma coisa que os brasileiros cultuam, cultivam e veneram até hoje. E eu estou falando de alguns crentes que tem por aí. No Rio de Janeiro não deve ter. Mas em São Paulo, o que tem de crente supersticioso, que cultivam isso, que acredita em colar da sorte, anel da sorte, camisa da sorte, gravata da sorte. Eles acreditam em tudo isso. Em espelho quebrado, em coruja como mau presságio. A coruja piou, vai morrer alguém. Ai meu Deus do céu. Chinelo virado para cima, desvira, senão pai e mãe vai morrer. Passar embaixo de escada, nem pensar. Sangue de Jesus tem poder. Pular onda no ano novo. Eu já vi crente no ano novo indo para beira-mar e falando: chegou minha hora, ai meu Deus, me abençoa. E pula onda no ano novo. Usar roupas de cores específicas na virada do ano. Crente que compra roupa branca para virar o ano, para atrair bênção, para atrair sorte, para atrair paz. Preciso virar o ano em paz, preciso virar o ano próspero, preciso virar o ano saudável. Crente que acredita que espelho no quarto é portal para o diabo entrar e fazer morada, principalmente 3 horas da manhã. Eu já vi pastor falando: não olhe para o espelho, 3 da manhã, que vai abrir um portal e o diabo vai entrar e morar na sua casa. Meu filho, isso é superstição. E eu tenho uma coisa para dizer: superstição não funciona para crente. Uma vez
Eu fui pregar no interior de São Paulo. Prepare o primeiro glória a Deus da mensagem. E aí eu estava lá hospedado na casa pastoral, parecido com essa que eu fico aqui. E aí era igualzinho. Tinha uma garagem para abrir o portão principal e sair com o carro. Você empurrava o portão. Para sair pelo portãozinho, para sair sem o carro, você abria o portãozinho. Pois bem, eu fui cumprir uma agenda, pastora Patrícia. Naquela noite eu não precisei usar o carro. Não precisei. A agenda era perto, pastor Fábio. E aí o portão já estava todo aberto, porque eu achei que iria sair de carro. Quando o obreiro foi me buscar, ele falou assim, ó, nós vamos de a pé, porque a igreja é perto. Falei, maravilha. Aí eu ia fechar o portão, ele falou, não feche o portão. Por quê? Ele abriu o portão, passou pelo portão e falou, passe por aqui também. Por curiosidade, eu passei pelo portão também. Aí depois, ele fechou o portão grande. E eu falei, obreiro, não era mais fácil nós passarmos em linha reta, sem precisar passar pelo portãozinho? E ele falou para mim assim, ó, é porque eu tenho uma superstição comigo. E eu falei, como assim? Se eu não passar pelo portão, eu já fiz o teste. Deus não desce na casa, o Espírito não se manifesta, a glória não desce, a graça não desce. E aí quando eu passo pelo portãozinho, todo santo culto, aí o negócio funciona, aí as coisas acontecem. Deus me deu autoridade para falar com ele naquela hora. Eu sou muito educado quando vou na casa dos outros. Eu não critico comida, eu não critico se está salgado, se está doce, eu fico sempre na minha. Missionária Estela não é indireta para a senhora. É tudo no ponto que a senhora faz, é maravilhoso. Não é indireta. Eu sou muito na minha. Por educação eu não critico nada. Mas naquela hora Deus me deu autoridade missionária. E eu falei para ele assim, ó, varão, a igreja não depende de movimentos, de rotas, de amuletos, de correntes, de colar. O Espírito Santo não depende do caminho que você vai trilhar, da pedra que você vai pisar por cima ou não. O Espírito Santo só depende de uma coisa, é de espaço para ele entrar e se manifestar na igreja. Quantos aqui, oh que graça que eu estou sentindo, o meu corpo ficou até arrepiado com isso aqui. Quantos estão sentindo a presença do Espírito, e não só sentindo ele, mas veio para liberar espaço para ele operar. Não é colar, não é camisa, não é amuleto, não é nada disso. É a presença dele que está sobre nós aqui esta noite. Eu estou vendo mãos levantadas ali. Olha que lindo. E não vem com essa, não, pastor, mas é minha opinião. Eu estou falando de Bíblia, não é de opinião, não. É Bíblia. É a terça da imersão, meu filho. Ouça isso aqui. A cidade era voltada para adorar a Diana. Livros das mágicas comercializados, amuletos e etc. Até as prostitutas de Diana vendiam seus corpos na entrada da cidade. Aí o apóstolo Paulo vai pisar na cidade de Éfeso, e ele não para de frente ao templo, ele não para falar com as prostitutas que estavam em volta do templo, ele não para comprar livro das mágicas. Paulo não foi observar monumentos, Paulo foi atrás de corações. É por isso que o texto diz, lá em Atos 19, no versículo 1 e 2, que quando ele chegou na cidade, a primeira coisa que ele encontra foi discípulos. O versículo 7 disse que eram 12 homens. A primeira pergunta do apóstolo Paulo para eles não foi: paz do Senhor, aonde vocês moram? Qual igreja vocês congregam? Qual é o bairro que vocês moram aqui? Qual é a rua que vocês moram aqui? Da onde que vocês vieram? Que tribo que vocês vieram? Não! A primeira pergunta do apóstolo Paulo para os 12 foi: vocês já receberam
o Espírito Santo, quando vocês creram, é a primeira pergunta. Por quê? Esta é a primeira pergunta. Porque para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo era a sua prioridade. Não existe mais ninguém na Bíblia que fale tanto do Espírito Santo como o apóstolo Paulo falava. Só ele menciona mais de 100 vezes em suas cartas sobre o Espírito Santo. Paulo fala mais sobre o Espírito do que qualquer outro homem. Por quê? Repito, porque era prioridade. Paulo entendia que o ministério começa quando o Espírito toma o controle da vida de alguém. Porque isso aconteceu no seu próprio ministério, quando Deus o vocacionou, quando Cristo o chamou. Atos capítulo 9, versículo 17. Ananias foi até ele. Olha o que o texto diz: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou a saber, o mesmo Jesus, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Paulo demonstrava que o Espírito Santo era prioridade. E não só demonstrava, ele insistia para que as igrejas tivessem a presença do Espírito. De tantas citações eu escolhi uma, Romanos 8, 9. Olha o que Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque é que Paulo perguntou para os discípulos: já foram cheios do Espírito? Porque Paulo entende que só pode guiar alguém quem é cheio do Espírito Santo. Ouça, antes de guiar, eles precisavam ser guiados. Antes de ensinar, precisavam aprender. Antes de liderar, precisavam se sujeitar. Antes de falar, precisavam ouvir. Eu estou ouvindo alguns aleluias. Antes de mandar, precisavam obedecer. Antes de subir, precisavam descer. Antes de agir, eles precisavam receber. É por isso que Paulo estava preocupado com isso, porque há pessoas próximo do altar e vazios do Espírito. Sabia que tem pessoas que entram na igreja, louvam, oram, dobram joelho, cantam, parece que está tão perto, é até chamado de discípulo, é até chamado de pregador, é até chamado de cantor. E quando você pergunta: já foi cheio do Espírito? Ele nem sabe o que é isso, ele nem sabe como funciona isso. Mas eu prego para uma igreja aqui, não desprovida, olha, o varão ficou em pé, olha, não desprovida do Espírito, mas eu prego para crentes. Na galeria o irmão levantou a mão: cheios, 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 cheios. Se não der glória com o que eu vou falar agora, está muito. Olha os varão em pé, eu não pedi para ninguém ficar em pé. Essa igreja é cheia mesmo. Quem não é cheio, escuta, grave isso aqui. Na mensagem não dá para decorar tudo, então grave essa, pelo amor de Deus. Quem não é cheio e tenta encher os outros com palavras que não carregam vida, está perdendo tempo. Tem pessoas, tem igrejas vazias, querendo ensinar outras igrejas a serem cheias. Tem irmãos que não oram, querendo ensinar os outros a como orar. Tem irmãos que não cantam, querendo ensinar os outros como a cantar. Tem irmãos que não lideram, querendo ensinar os outros a como a liderar. Tem varão só porque você ficou em pé. Tem famílias arruinadas, querendo guiar outras famílias a como estar na direção. Casamentos terminando e querendo orientar casamento dos outros. Pais que não são presentes, querendo pregar sobre família e filhos. Vazio não enche ninguém. Quebrado não cura quebrados. Família rachada não restauram famílias. Quem não vive não ensina. Quem não tem não dá. Sem plenitude não tem autoridade. Sem espírito, sem voz. Vazio espalha vazio. Agora para você dar melhor glória. Por isso que Paulo disse, Efésios 5:18: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo.
É a primeira vez que eu prego, escute-me. Lembra que eu disse que era até 3 vezes? A segunda você vai usar agora. Você vai olhar para alguém aí e diga para ele assim, ó: nós somos cheios. Eu achei que ele ia dar um glória a Deus, mas tudo bem. Sabe por que você é cheio? Sabe por que você... Se não der aleluia, é sério, eu bloqueio o pastor Fábio, eu não venho aqui no Rio mais. Sabe por que você é cheio? Porque cheio enche vazio. Curado, curam feridas. Restaurado, restauram caídos. Livres libertam presos. Transformados transformam vidas. Iluminados iluminam caminhos. Direcionados guiam perdidos. Forjados fortalecem fracos. E cheios, 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 cheios. Enche, 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 enche. Eu vou deixar você adorar. Eu vou. Espírito Santo, Recalamancho, relabarachúria. meu consolador. Cadê os crentes que falam em mistério aqui no Rio de Janeiro e Bento Ribeiro? Espírito Santo, Tá descendo o renovo agora. Tu sabes quem eu sou. Oh. E mesmo assim, se importas comigo. Peraí, varão. Ah, irmão, eu tô sentindo Deus aqui. Quando eles falaram, nós nem sabemos o que é isso, Paulo falou, então receba agora. Então receba agora. Aí os 12. Mas aqui dava uma mensagem, mas não dava? Dava ou não dava, não? Dava? Dava missionário Estela. Mas olha isso aqui. Quem tiver boiando aí, vai entender nada. Pastor Fábio, Paulo continuou em Éfeso. Eu não vou explicar os detalhes, que ele ficou lá 2 anos. Não. Lembra que eu falei no início da mensagem que pegaram lenços e aventais e levavam para os enfermos e eles eram curados? Aí apareceram 7 filhos de Seva. Seva era um judeu influente, era alguém importante. Aí o texto diz assim, ó, que os 7 filhos de Seva... Obrigado, hein, mano? Qual é o seu nome? Márcio. Deus te usou agora. Os 7 filhos de Seva falaram assim, não vamos dar bobeira. Lenços e aventais está expulsando demônios? Vamos mostrar quem é que manda aqui na quebrada. Vamos mostrar que nós somos filhos de Seva. Mas tem algumas observações. 3 observações sobre os 7 filhos de Seva que eu quero fazer com vocês. Primeiro, eita. Como eu amo o Rio de Janeiro, oh meu Deus. Lá em São Paulo eu morro afogado no meu próprio suor quando eu esqueço o lencinho, os irmãos ficam lá. Ih, rapaz, corta. Aleluia. Eu amo São Paulo, oh meu Deus. Vamos lá. Prepare essa glória a Deus aí. A primeira observação sobre os 7 filhos de Seva é o que eu pedi para você repetir no início da mensagem. O texto diz: judeus ambulantes. Qual é o nome? Judeus Eram judeus ambulantes. Por que é que o texto chama eles de ambulantes? Porque ambulante é aquele crente assim, ó, ele aparece em todo lugar, mas não pertence a lugar nenhum. Ambulante fala tudo, mas não vive nada. Essa é a vida do ambulante. Eu não vou ficar muito tempo aqui. Eu tenho um negócio aqui, mas não.
Olha só, o texto diz: eles tentavam. Eles o quê? Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Por que tentavam? Porque quem é ambulante vive de improviso. E improvisação não serve para ministério. Tu pode improvisar onde tu trabalha, meu filho. Tu pode improvisar lá fora. Ministério não nasce de improvisação. Pregação não nasce de improvisação. Louvores não nascem de improvisação. Orações não nascem de improvisação. Siloé em chamas não nasceu de improvisação. Ministério nasce de relacionamento. Tem pregadores que falam de um Deus que eles não conhecem, falam mensagens que eles não pediram a Deus, sobem em púlpitos grandes e vazios por dentro. Como pode subir para falar de um Deus tão grande se você não se comunica com Ele? Repito, mensagens não nascem de improvisação, é de relacionamento. Você precisa se relacionar com o Deus que você serve, com o Deus que você veio adorar. Histórias improvisadas, elas duram pouco, mas histórias de relacionamento, elas atravessam gerações. É por isso que a Siloé em chamas não caiu na primeira fofoca, na primeira mentira, na primeira pedrada, na primeira calúnia contra os pastores, nas primeiras mentiras, porque essa igreja, ela veio de relacionamento. Pera, eu já estou indo para o final da mensagem. Terceira observação: usar o nome de um Cristo que eles nem sabiam quem era. Eu vou falar de novo. Usar o nome de um Cristo que eles nem sabiam quem era. Foram até o demônio e falaram assim, ó: saia no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Sabe o que é isso? Eles falando assim, ó: não conhecemos, mas vamos usar um nome. Usar o nome. Pai de santo usa, macumbeiro usa, crentes usam, o ímpio usa, o ateu usa. Usar o nome de Jesus, qualquer um pode usar. E não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando, o próprio Cristo disse: qualquer um pode usar o nome dele. Qual é a diferença, pastor Fábio? Uns usam o nome, se não der aleluia, hein? Usam o nome sem ter o dono do nome dentro deles. Eu ouvi língua estranha aqui. Não sou eu que estou falando. Jesus mesmo disse, Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Mateus 7:22. Os irmãos levantam. Os irmãos é crente mesmo aqui. Se fosse outro lugar que não é São Paulo, outro lugar aí, já estavam de cara feia. Mateus 7:22. Muitos dirão: em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas. Aí o versículo 23, Jesus disse: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Usaram só o nome e não tiveram o dono do nome dentro deles. Qualquer um usa o nome, qualquer um pode falar do nome, mas nesta noite você não vai só usar o nome. Esta noite eu trago uma notícia ao Rio de Janeiro, a Bento Ribeiro, a quem me ouve aqui esta noite. Você não carrega só o nome, você tem o dono do nome. E é por isso que Marcos 16:17 o texto diz: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. É dentro de mim e eu dentro de vocês. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas.
Você pode fechar seus olhos aí agora. Levante a mão do seu irmão junto com a sua. Ecalamanturia calamarachuri andaramahai. Você pode olhar dentro dos olhos dele aí agora e diga para ele assim, ó. Não é só usar o nome, diga. É ter a presença dele em nós. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu vou deixar você adorar. Olha. Alguém pediu para eles ficarem em pé? Eu não pedi. Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você tentou achar alegria na cachaça, no cigarro, na maconha. E Deus está dizendo: é eu que vou lhe dar a verdadeira. É meu nome em ti, é meu nome em ti, é meu nome em ti, é meu nome em ti. Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Qual é seu nome mesmo? Lucas. Os 7 filhos de Seva estavam igual a igreja de Laodiceia. Temos dinheiro, temos tecido, temos tudo. E o dono do nome: eis que estou à porta e bato. Vocês estão ouvindo o som do dinheiro falar mais alto, o som da fama falar mais alto, o som de outras coisas falarem mais alto. Mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a porta do ser humano só existe maçaneta do lado de dentro. Só você que pode abrir. Eu estou pregando para pessoas que um dia foram crentes, se desviaram da igreja e voltaram para a igreja. Hoje você é crente. Sabe por quê? Você não voltou porque era bom. Você não voltou porque era forte. Você não voltou porque era poderoso. É porque quando você falou assim, ó, eu não preciso mais do nome, eu não preciso mais do Espírito, eu não preciso mais de graça, você virou as costas para a igreja e para o dono. Mas ele é tão misericordioso que ele falou: eu não desisto de você. Você foi embora e o dono do nome: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Porque quando você sai da igreja, falta pão e falta água na sua mesa, e você vive escravo, refém, presos em algemas de alegrias passageiras, relacionamentos que parece que vão ser bons e só te trazem tragédias, só trazem frustrações. Você foi para a balada no final de semana e o cérebro disse: beba, use droga, use pedra, use crack. Você bebeu, dançou, e durante aquele êxtase, aquela adrenalina, você falava: aqui é muito bom. Mas quando passou o efeito, você dentro da sua casa, o vazio voltou. E o cérebro diz: tem que beber de novo, tem que fumar de novo. Sabe o que é isso? É a ausência do nome na sua vida. O diabo olhou para eles e falou assim: peraí, conheço Jesus. A palavra conheço Jesus no grego é uma expressão difícil de pronunciar, mas significa assim, ó: eu sei quando ele chega, eu sei quando é ele. Ah, irmão, para de graça. É o diabo falando: quando é ele, eu sei que é. Paulo, eu conheço. No grego é assim, ó: estamos familiarizados. O nome dele é comentado no inferno. Agora vocês, em 7, quem são?
Não é pergunta de curiosidade, é desprezo. Ser filho de Seva, para mim não vale nada. Ter dinheiro para mim não vale nada. É o diabo falando isso. Para mim vocês não são nada. O que põe respeito no diabo não é o salário da tua carteira, com todo respeito. Com todo respeito à tua profissão. Não é você ser advogado, médico, dentista. Não, desembargador, delegado, político, presidente. Nada disso. Pode pôr o rei do planeta diante. Se for vazio, o diabo pergunta: quem é? Não sei. Da onde veio? Quanto ganha? Não quero saber. Pode esfregar os teus troféus, currículos. O diabo vai falar: não vale nada. Agora tem crentes aqui em Bento Ribeiro. Se virar de cabeça para baixo, pastor Fábio, não caiu um centavo do bolso. Não tem 10 reais na carteira. Mas se encontrar um demônio do lado de fora, sabe por quê? Tu tá cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Ó, irmãos, naquele dia não teve alguém para orar lá e o diabo ir embora. Não. Não. O diabo se assenhorou de 2 dos 7. Tirou a roupa deles para mostrar a nudez, a vergonha. E eles saíram correndo. Quando os seguidores de Diana viram aquilo, essa merece um aleluia. Falaram: peraí, compraram o livro das mágicas aí? Comprei. Aquele livro que ensina encantamento, superstição, signo. Comprou? Comprei. Comprou? Comprei. Todo mundo comprou? Compramos. Pois bem, vocês viram o diabo falar que conhece o nome de Jesus? Vocês viram o diabo falar que sabe quem é esse Paulo que está aqui em Éfeso? Vocês viram? Então nós vamos pegar os livros e nós vamos acender a maior fogueira que Éfeso já viu. Nós vamos queimar os livros, porque a partir de hoje, o texto diz: e vieram confessando e publicando os seus feitos. O que é isso? É o sinal do Espírito. Antes eram desviados, agora está com o livro das mágicas na mão dizendo: eu era idólatra, não sou mais. Era prostituto, não sou mais. Eu fazia coisa errada, não faço mais. Jogo no fogo, não quero mais. Crente não depende de superstição, é só do Espírito. Só do Espírito. Eu já vou encerrar minha participação, mas eu gostaria que você virasse de frente para alguém aí e estenda as suas 2 mãos sobre as palmas das mãos dele aí agora, igual foi feito aqui durante uma oração no meio desse culto. Lembra que eu falei no início da mensagem, ou no meio? Crente cheio enche outros crentes. Crente curado cura feridas. Esse crente que está do teu lado aí está proibido de continuar vazio. A partir dessa noite, você vai orar uma oração profética, expulsando demônios da casa dele, da família, do casamento, do filho, sei lá. Você vai orar com toda a sua força. No final da oração você vai dar um abraço profético e vai ser renovado. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós profetizamos agora vitória do teu Espírito no meio dessa guerra. Não aceitamos viver uma vida vazia. Não queremos ser vazios do teu Espírito. Não queremos ser cheios de dinheiro, cheios de conquista e vazios da tua glória. Eu estou em Bento Ribeiro, há uma nuvem de glória aqui esta noite. Senhor, eu profetizo cura, eu profetizo unção, eu profetizo agora libertação, que quebra jugo, que quebra algema e levanta obreiros. Senhor, agora renova os crentes em Bento Ribeiro. Agora. Profetiza. Como eu amo seu nome. Isso. Algemas estão caindo. E esse é o som. Olha o Espírito tomando a casa. Olha o Espírito quebrando a algema.
Olha o Espírito renovando. E esse é o som do carpinteiro batendo na porta. Do carpinteiro batendo na porta. Tira para canturila para cheia. Se te que levar até. É pra. É pra. Bem baixinho agora. Você pode dar um abraço nesse crente aí do seu lado. Dê um abraço de cura e agora abrace o crente do seu lado e diga: nós vamos ser cheios do Espírito. Cheios. Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Olha que lindo, meu Deus. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como o mundo lá fora, Olha que lindo, crente chorando. mas não encontrei o que tem agora. O que você tem? É o dono do nome. O Senhor É o dono do nome. É o dono do nome. É o dono do nome. só tem o Senhor. É o dono do nome. Olhe para mim. Olhe para mim. Irmãos, que nuvem de glória que eu estou vendo aqui. Quantos sendo cheios agora? Sabe o que faz isso? É o Espírito de Deus. E Ele está movendo aqui na casa. Se Ele quer encher, sopra, Espírito, sopra. Batiza com teu Espírito Santo aí agora, Senhor. Batiza crentes. Batiza. Você que não pulava, volte a pular, a marchar, a ser cheio. Desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Encha, Senhor, essa casa, encha. E enche-me de novo. Tá parecendo congresso. Ó, peraí. Deus me deu autoridade para fazer uma coisa aqui agora. É sério. Ó, presta atenção no que eu vou falar, é sério. Você que tem sentido arrepios em casa, pesadelos, os obreiros já podem ficar atentos. Você que tem sentido arrepios, mal-estar, ou enjoos que você sabe que não é uma coisa natural, é uma coisa que parece que quer te possuir. Coloca a mão na sua cabeça agora. Você que está sentindo coisas estranhas na sua casa, na sua vida, coloca a mão na sua cabeça assim, ó, na nuca. Fica tranquilo. Os obreiros só fiquem atentos. Se alguém cair endemoniado aqui, fica tranquilo, está tudo sob controle. Se cair endemoniado, não se envergonhe. É o Espírito querendo libertar você, para você voltar a ser feliz. Mão na cabeça. Toda potestade maligna que está assolando esse filho e essa filha, está causando arrepios, mal-estar, enjoo, que está perseguindo nos sonhos, dando pesadelos, em nome de Jesus nós te repreendemos agora.
Pega tudo que é seu, Satanás. Saia dessa vida, dessa família e dessa casa agora. Nós te repreendemos debaixo do sangue do Cordeiro. Você não tem espaço em Bento Ribeiro. Essa vida vai prosperar, essa vida vai vencer. E o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, ela vai voltar a dormir. Ele vai voltar a dormir. Ela vai voltar a ser feliz. A depressão está indo embora agora. Saia. Saia, espírito das trevas. Saia. Saia todo o mal agora. Senhor, encha agora com teu espírito, com alegria e com paz, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Você vai voltar a dormir, viu? Será que eu preguei para alguém que não é crente? Não é possível que você vai voltar para casa sem o dono do nome. Não é possível. Vai ser judeu ambulante até quando? Você precisa sair daqui com o dono do nome na sua vida. A verdadeira felicidade. Alguém aqui deseja aceitar Jesus? Levante a sua mão bem alto. Alguém deseja se reconciliar? Tem uma irmã ali. Vem cá, irmã, eu quero orar por você. Vem aqui. Temos uma alma aqui agora para Jesus. Isso. Temos a primeira. Quem é a segunda que vai voltar para Jesus? Levante a sua mão bem alto para eu te ver. Que vai voltar para Jesus agora. Cadê você? Vai adiar até quando? Vai empurrar com a barriga até quando? Tá voltando? Qual é o seu nome? Leandro? Já foi crente? Ah, tem cara de crente, tem cara de músico, não é? Temos 2 almas para Jesus. Cadê a terceira alma? Cadê você? Eita graça! Eita presença! Qual é o nome da senhora? Você é de São Paulo? É? Qual é o seu nome? Irene. Já foi crente antes? Está voltando para Jesus hoje? É. A irmã se mudou para cá e agora está querendo voltar a ter uma rotina. Vem da Deus e Amor, igreja de oração que eu respeito. 3 almas para Jesus. Cadê a quarta? Já veio a quarta. Eita, um jovem com cara de pregador vindo para Jesus. Cadê a quinta alma? Cadê a quinta? O dono do nome está dizendo: eu quero encher você. Você está andando em círculo e não encontra alegria em lugar nenhum. E você vai levar até quando essa vida? Sem graça, amarga. É a mesma coisa todo dia. Até quando? Quem é a quinta alma para Jesus? O Espírito está dizendo: vem. O noivo diz: venha, meu filho. Venha, minha noiva. Quem é a quinta alma? Eu vou contar até 3 para você tomar sua decisão, porque meu horário já foi. Eu conto 1. Eu conto 2. Eu conto 3. Tem mais alguém para Jesus? Não tem? Igreja, levante as mãos. Nós vamos orar por essas almas. Jovem, já foi crente antes? Já? Está voltando para Jesus hoje? Levante suas mãos, igreja. Pai, teus filhos estão voltando. O teu Espírito
está se apoderando deles. Porque o teu espírito não escolhe os fortes, só quem tem boas faculdades, só quem tem um bom emprego, só quem tem dinheiro. O teu espírito se apodera é de todo aquele que dá espaço para a sua habitação. Enche eles com a alegria que há muito tempo eles não sentiam. O amor que eles não tiveram de pai, mãe, família, vizinhos, eles vão ter novamente do teu espírito. E o Senhor vai usar eles com muito fervor, com muita graça, muita ousadia, poder. A vida deles não será mais a mesma. Não é porque eles vão ter muito dinheiro essa noite. O Senhor é um Deus de prosperidade, vão abençoar eles também, vão. Eu não estou falando sobre dinheiro, Pai, é sobre alegria. Eles vão sentir uma alegria a partir de agora. E o teu nome será continuamente glorificado. Amém. Vocês podem aplaudir pela vida deles? Deus abençoe. Siloé em Chamas. Foi uma honra estar mais uma vez aqui.